Olá a todos. Estaremos agora falando sobre a organização do trabalho no CEP, Sistema Elétrico de Potência. Mostrando aqui uma definição de organização. Conceito de organização do trabalho. A organização do trabalho atua precisamente para conseguir um objetivo que se define como qualidade. Organizar qualquer tipo de trabalho é tarefa para técnicos preparados e que tem como função determinar o nível qualitativo para qualquer tipo de tarefa. Então, a organização, de maneira resumida, é uma definição de dicionário da internet. O que é organização? E aqui a imagem está dando uma ideia de um grupo de pessoas. Não estou falando de trabalho à altura não, hein, pessoal? Aqui, ó. Alguém pode falar, pô, estão trabalhando inseguro. Mas aqui está demonstrando as pecinhas do quebra-cabeça, está fazendo o quê? Uma organização, está organizando. E mostrando diversas pessoas indicando a ideia de uma equipe. Alguém coordenando, pessoas fazendo lá cada um fazendo a sua parte dentro da equipe, organizando o trabalho, dando um objetivo, dando uma direção, como está dito aqui, ó. Conseguir alcançar um objetivo. Planejamento. Então, organização, ela também ela abarca o planejamento. Ato ou efeito de planejar. Serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos convenientes, planificação. Então, para trabalhar com o CEP, não é só o CEP, né? Mas como estamos falando de CEP, vamos só nos ater ao CEP. O CEP, ele precisa trabalhar com planejamento. Planejamento é uma coisa que tem que estar em todas as tarefas. Sem planejamento não existe organização. E para isso nós vamos ver aqui mais alguns itens importantes para completar a parte de planejamento. Então, se não tiver planejamento, não se dá para trabalhar no CEP. Aí vem aqui, ó. Como estamos falando de organização, programação e planejamento de serviço. Logicamente, no CEP, a maioria dos serviços são planejados, que tem que fazer uma intervenção. Os serviços são planejados, que dentro do que nós falamos, a organização do CEP, a parte da organização do CEP, nós falamos sobre os organismos que tem ali. Então, tem a ONS, tem a ANEEL, então tem diversos organismos ali do governo, e é preciso, para parar uma usina, ou parte dela, uma subestação, uma unidade de geração de energia, é preciso envolver órgãos do governo também. Então, é preciso ter uma programação do serviço. Programou o serviço, vai seguir também o planejamento. Então, não é simplesmente a empresa decidir parar, ela tem que solicitar o órgão do governo para autorização para aquilo que o órgão do governo enxerga o sistema como um todo, e ali vai estrategicamente buscar atender, colocar uma data para uma programação para aquele serviço hora solicitado. E com isso está organizando o trabalho. Ó. Planejar é pensar antes, durante e depois de agir. Organizar, pensar antes de iniciar a tarefa. Então, dentro do CEP, é preciso ter um contato com o governo, com as geradoras de energia, para que venha fazer as programações de serviço. E, mediante a programação do serviço, começa a se planejar o serviço. Organizar, pensar antes de iniciar a tarefa. Continuando, nós temos, para o planejamento, alguns documentos, algumas regras que são importantes. Então, a programação e planejamento de serviço, aqui já falamos um pouco. Tem a programação, que envolve o órgão do governo, solicitar que haja intervenção, para que venha se fazer uma manutenção e dar uma estimativa de tempo para fazer esse trabalho. Tudo isso tem que ser planejado. O trabalho em equipe. Então, já envolve aqui um pouco uma parte que também tem dentro desse curso de CEP, que é os aspectos comportamentais, que nós estaremos falando bastante de trabalho em equipe. Então, o trabalho em equipe ele é importante nisso aí. Como a gente tem alguns cursos de gestão de pessoas, formação de equipe, gerenciamento de conflitos, nós vamos estar trazendo informações sobre aspectos comportamentais na parte de trabalho em equipe.
Prontuário. Prontuário é como se fosse um documento gestor. Vai dar condição de fazer uma gestão de segurança na parte elétrica. Nós temos um vídeo falando também sobre ele, de tudo que envolve o prontuário, toda a documentação necessária no prontuário, todas as competências necessárias ali num prontuário da instalação. Você, numa instalação de CEP, normalmente precisa de ter implantado, melhor dizendo, o prontuário, que tem que ter um responsável por ele, profissional habilitado, e outros profissionais que vão atuar em diversas áreas. Tem que ter documentos da parte de segurança do trabalho, parte de engenharia, parte da engenharia elétrica, parte de projeto, né? Toda essa informação tem que estar ali. Procedimentos de trabalho, procedimentos de segurança, planos de emergência, contingência, nós vamos estar vendo tudo isso aí. Métodos de trabalho. Então, como é que você faz? O método tem a ver com o procedimento de trabalho. Dentro do procedimento de trabalho tem um método, tem um passo a passo. Como é que eu faço? Como é que eu executo? Como é que eu realizo determinada tarefa? Isso é tudo dentro do planejamento. Então, na minha experiência dando curso de NR10, seja ela qual foi o tipo de curso que foi da NR10, eu tinha algumas perguntinhas-chave durante o curso. Perguntava, tem prontuário? Normalmente falavam que não. Ou, às vezes até o pessoal de elétrica desconhecia o que era prontuário. Eu já sabia que tinha um buraco grande ali no campo da organização e do planejamento. Aí perguntava, não tem permissão de trabalho? Alguns casos tinha, outros casos nem conhecia a permissão de trabalho. Outros eu perguntava, procedimento para isso, para aquilo. Muitas experiências, na experiência mostrou algumas empresas, não empresas de grande porte, mas empresas às vezes de médio e pequeno porte, ou até microempresa, que trabalhava com elétrica, não se tinha procedimento de trabalho. Tinha lá uma equipe às vezes grande, mas sem procedimento de trabalho. Eu comentava, quando você tem procedimento, você consegue alinhar as ações, você consegue padronizar as ações, você consegue dar um passo a passo. Mesmo que os profissionais tenham níveis diferentes, a gente consegue, através do procedimento, aproximar muito essa qualidade de trabalho e diminuir nossa margem de erro e falhas no trabalho. Outra coisa importante é a comunicação. A gente já sabe que programou o serviço, planejou o serviço, aí tem o quê? A comunicação entre os órgãos de uma maneira geral. Vamos dar um exemplo, operação. A operação vai fazer a manobra de desligamento, vai fazer uma manobra dentro de uma área para disponibilizar uma área dentro de uma subestação ou dentro de uma usina. Então ali, precisa se comunicar, o pessoal da sala de controle tem que estar bem com uma comunicação com muita fluidez, uma comunicação sem ruído, com o pessoal de manutenção, pessoal de segurança do trabalho, tem que estar todo mundo sabendo o que está acontecendo e a velocidade que está indo e aonde vai chegar aquilo ali, né? As etapas estão sendo executadas. Isso tem que ser através de programação e planejamento dos serviços. Então, programação dos serviços. Programar é definir etapas ou procedimentos ordenados. Muito bem. Para execução de serviços em determinado período de tempo, utilizando o método adequado, os recursos mínimos necessários, tanto pessoais quanto materiais, ferramentas e equipamentos, além de equipamentos de proteção coletiva, considerando as interferências possíveis do meio ambiente com o trabalho. Então, isso tudo são informações de alta relevância e está dentro da programação dos serviços. E, logicamente, tem diversas reuniões para isso acontecer. O planejamento. Planejar é pensar antes, durante e depois de agir. É claro que pode acontecer. Vai usar também a ferramenta APR. Análise preliminar de risco para o serviço, que é a exigência da NR10 também. Permissão de trabalho, que é a exigência da NR10. Ou outros documentos. Vai trabalhar em altura, já tem autorização para trabalhar em altura, precisa ter curso de da NR pertinente. Vai trabalhar com movimentação de carga, guindaste, também tem as normas que falam do assunto. Tudo isso tem que estar lá, está dentro do campo do planejamento. Todo mundo com tudo isso de maneira adequada. Então, planejar é pensar antes, durante e depois de agir. Envolve raciocínio, a razão, e, portanto, pode-se entender que o planejamento é um cálculo racional que precede antes e preside durante e depois a ação. É um cálculo sistemático que articula a situação imediata e o futuro, apoiado por teorias e métodos. Muito bem, então uma definição bem legal aqui do planejamento. Então a pessoa tem que planejar. Porque fala que pode ser no momento que preside também, procede antes, né? Envolve a PR ali, baseado nos procedimentos,
manuais também, as normas internas, instruções de trabalho, instruções técnicas, tudo ali bonitinho. Os treinamentos. De posse disso, eu já procedi antes. E durante, eu também tenho que usar essas mesmas ferramentas, esses documentos, esses procedimentos. E depois, porque no final, na PR, eu tenho que fazer uma conclusão da PR, um fechamento da PR. E a PR também pode sofrer uma alteração no decorrer, substituir um líder, substituir o responsável pela PR, ou incluir alguém na equipe, ou pessoas saírem, entrar outro grupo. Tudo isso pode ser feito. Ou então um outro grupo fazer uma outra PR para entrar ali, ou outra equipe vai entrar no processo de trabalho. Então tudo isso envolve um planejamento nesse sentido, que é o cálculo racional que precede antes e preside durante e depois. Tudo bem? Seguindo para o próximo. Trabalhar em equipe. Já comentei que vamos estar abordando esse assunto quando for a parte de aspectos comportamentais. Significa compartilhar uma direção comum. Então, implica em não ficar vendo pessoas puxando a corda para o outro lado, né? Ou pessoas concorrendo. Então, isso aí tudo depende de uma equipe que esteja preparada, que seja treinada. Então, da parte de aspectos comportamentais, vamos estar orientando quanto a isso. Que numa formação que eu tenho em MBA, a gente trata muito desse assunto, também administração de empresa. Na parte de trabalho em equipe, gestão de pessoas, gerenciamento de conflitos, formação de equipes. Então, significa compartilhar uma direção comum. As atividades desenvolvidas em conjunto encorajam o grupo, o que aumenta o desempenho na hora de realizar as atividades, transmitindo confiança, habilidade e união, características primordiais para o sucesso de cada tarefa. Com certeza, até porque o trabalho é perigoso, ele tem perigo, ele tem fontes perigosas, não pode haver erros. Não, em alguns casos, a elétrica não permite erro. Se errou, pode levar a pessoa a óbito. Então, é indispensável o trabalho em equipe, as pessoas têm que saber administrar as diferenças, saber também ter limites. Isso tudo é muito importante do trabalho em equipe, principalmente dentro de um contexto de trabalho no CEP. Então tá aqui, ó. Dicas para trabalho em equipe, somente algumas dicas. Planejar, se você não planeja, por mais que a equipe se dê bem, vai ter atropelos e vai ter, às vezes, até discussões, porque não está planejado. Então, planejar é indispensável. Cada um saber seu papel, cada um saber sua parte. Seja paciente. Aceite as ideias dos outros. Então, às vezes, nós não somos dono da verdade. Então, como se tem a PR, as coisas evoluem, as coisas podem ter uma ideia inovadora, temos que estar prontos também, preparados para aceitar as ideias dos outros, dar a devida atenção, em vez de ridicularizar a ideia dos outros. E às vezes a pessoa, quando alguém dá uma ideia e o outro não estava nem com a cabeça pensando naquilo, alguns têm tendência de ridicularizar, desfazer da ideia. Isso, na verdade, não é positivo e cria conflitos no trabalho em equipe. Saiba dividir as tarefas divididas adequadamente. Trabalhar, botar a mão na massa. Então, tem gente que fica enrolando, tem gente que fica sendo improdutivo ou trabalhando fora da velocidade do processo. Tem também aquele que trabalha todo o processo, todo o trabalho tem uma velocidade própria devido à sua complexidade. Tem serviço que não dá para fazer sair da correria. E tem serviço também não pode ficar andando a passos muito lentos. Então, o trabalho tem uma velocidade em si. Então, a gente tem que procurar perceber esse tipo de coisa. Que tem aquele que é muito rápido demais, que acaba dando problema, e tem aquele também que é retardatário demais, lento demais. Seja participativo e solidário, né? Ajude, se ponha sempre como uma pessoa que ajuda, que quer cooperar. Isso tudo, além de, dentro do trabalho em equipe, isso é uma estrutura importantíssima. Por outro lado, cria bons relacionamentos, até fora do trabalho com os colegas. Dialogar. Discussão nem sempre é o positivo, dialogue que é melhor. Evite ficar somente com o pensamento do grupo, quer dizer, o grupo pensa desse jeito, será que o grupo está pensando certo mesmo? Nós temos que, às vezes, fazer algumas provocações que são, às vezes, interessantes para que o grupo venha incorporar outras ideias, outras linhas de raciocínio, ou ampliar um raciocínio, ou até reduzir certos tipos de linha de pensamento de trabalho. Aproveite o trabalho em equipe. Né?
com certeza vai desenvolver competências. E como eu disse, repetindo aqui, estarei falando mais aprofundadamente nos aspectos comportamentais. Método de trabalho agora. Na execução de qualquer serviço que envolva energia elétrica, a escolha do método de trabalho a ser adotado pela equipe de trabalho é de fundamental importância para que se evite a ocorrência de acidente. Com certeza. Então, o método de trabalho está dentro do procedimento. O procedimento tem lá como ele tem que ser estruturado. Eu vou mostrar isso aí na parte de procedimento de trabalho, que temos também nesse curso de CEP. Mas aqui já é para dar uma prévia que isso está dentro da organização do trabalho. E é condicionante dentro do CEP e, por sua vez, está dentro do conteúdo programático do curso. Então, nós temos ainda a natureza do serviço a ser executado exige que o método de trabalho a ser adotado tenha as seguintes características. Procedimento padronizado. Quando é padronizado é que a corporação, a organização, ela já tem aquilo ali validado, dentro da empresa tem que seguir aquilo ali. Procedimento padronizado descrito. Se não tiver um procedimento para determinada atividade ou etapa de trabalho, isso precisa ser discutido, que é uma falha grave em relação ao NR10. Em termos de legais, em termos civil e criminal, o procedimento tem valor legal. Então, tem que ter o procedimento. Quando você não tem o procedimento, cai no erro de que não tinha meios para planejar aquele trabalho adequadamente. Controle efetivo dos riscos. Envolve uma PR bem feita. Na análise preliminar de riscos. Então, nós temos lá uma parte que falamos da análise preliminar de riscos. Firme comportamento ético. Então, a maioria das organizações tem lá o código de ética, o código de conduta. Isso precisa estar sendo levado em consideração. Todos os envolvidos possuem um treinamento específico para execução da atividade. Além disso, também a qualificação e a habilitação profissional para tal. Prontuário. Então, eu comentei com você, no prontuário a gente vai citar aqui alguns itens, mas eu vou falar muito mais coisas que precisam. Então, procedimento, instruções técnicas dentro do prontuário. Então, a empresa que tem um prontuário já presume, já se entende que existe procedimentos, existe uma série de documentos ali que vão nos levar a ter nossas instalações numa direção da organização, dentro da estrutura de uma organização. Procedimentos e instruções técnicas. Documentação das inspeções e medições do Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, o SPDA. Especificações de equipamentos e ferramentas. Então, você vê que você tem especificação de equipamentos e ferramentas utilizadas. Ainda no prontuário. Documentação das autorizações. Quem foi autorizado para fazer o que, como e quando. Qual a esfera de ação dessa autorização? Até quando esse empregado pode intervir? E em que equipamentos ele pode intervir? Realização de testes de isolação elétrica. Certificação dos equipamentos. Então, muitos equipamentos na elétrica precisam ser certificados, calibrados, aferidos, para que haja confiabilidade na sua informação quando for fazer uma medição, uma avaliação qualquer. Relatórios técnicos para se ter um histórico. Então, normalmente, nas empresas que são fiscalizadas pela ANEEL, elas são estruturadas de maneira tal que tenha um histórico de uma série de relatórios, até porque envolve uma programação de serviço e um planejamento de serviço, e existe uma série de documentos sistêmicos que precisam ser preenchidos ali. Então, normalmente tem um relatório das inspeções, que existe a manutenção de urgência, de emergência e também a programada. Descrição dos procedimentos de emergência, envolve o órgão de segurança e outros órgãos também na empresa, meio ambiente. Certificação dos equipamentos de segurança. E aqui nós vamos estar mostrando um vídeo, você vai estar assistindo um vídeo sobre o prontuário elétrico, dando mais informações além dessas aí, destrinchando um pouco mais. Dentro do prontuário precisa ter o laudo do sistema de proteção de descarga atmosférica. A gente sabe que o sistema de descarga atmosférica normalmente está interligado lá com a malha de terra, né, na estrutura da empresa.
Existe também o relatório técnico de inspeções. Esse relatório é para ver o laudo de acordo com os requisitos de norma. Então, uma vez que você implanta o prontuário, esse laudo precisa fazer parte do prontuário e, por sua vez, o laudo do SPDA também precisa fazer parte do prontuário. Esse laudo, o laudo normalmente ele é conclusivo. Então, o laudo vai te dar uma série de coisas que precisam ser organizadas, né? O relatório, tem também o relatório de conformidade elétrica. Então, o relatório de conformidade, como está aqui, se você não quiser fazer um laudo, pode fazer um relatório inicialmente para você resolver o problema, criar um cronograma de ações, solucionar os problemas que precisam ser solucionados. Depois vai disso e faz um laudo, porque é o que acontece. Muita gente pede um laudo logo de cara. O laudo é conclusivo. Se você sabe que a sua instalação precisa de ter mudanças, o conveniente é você seguir literalmente o que está na norma. É o relatório técnico de inspeções. Gerou um relatório desse, faz uma auditoria, um relatório desse, e no relatório vai dar lá o que está conforme e o que não está conforme, e você vai e chega e cria um cronograma de ações. Após isso, faz-se um laudo das instalações elétricas e o diagnóstico dos requisitos da linha R10. Quer dizer, já que o laudo é conclusivo, é uma questão de coerência. Se você for fazer um laudo sabendo que você já tem pendência, só está querendo que alguém diga para você conclusivamente que você falta fazer um monte de coisa. Mas, na verdade, se você já faz o relatório técnico de inspeções, como está na norma, cria um cronograma de ações e começa a solucionar o problema, porque tu tem problema ali que é fácil. Tem problema que você soluciona com documento, com procedimento, somente com uma instrução, ou com uma orientação, com uma diretriz nova. Tem coisa ali que você vai precisar de um trabalho um pouco maior, tem coisa que você vai precisar talvez modificar layout ou adaptar alguma coisa ou outra. Tem coisa que você vai precisar fazer um investimento um pouco maior. Mas, de qualquer forma, você já está trabalhando na adequação das suas instalações. Por fim, você faz o laudo. Então, isso já aconteceu na prática. Teve uma empresa que me procurou para fazer um laudo. Eu consegui convencer. Eu falei, pô, você está querendo um laudo? Você sabe que a tua instalação está com problema, não sabe? Ah, sei. Pô, se tu está querendo um laudo, está querendo que eu te diga só que você já sabe. Mas, na verdade, o laudo é conclusivo. Não recomendo você fazer isso, não. Eu recomendo você fazer um relatório técnico, que vai fazer uma auditoria, diz tudo o que precisa. No relatório vai usar 5410, 14039, 5419, da norma da LBR, vai usar também normas da IEC, vai usar diversas normas e a própria NR10, e dali vai montar um relatório que acaba sendo robusto, é o que eu fiz lá, foi quase 500 páginas, e a empresa foi lá, muita coisa se resolveu facilmente, só como já comentei, procedimento, às vezes uma modificação simples, e outros foram criando ali, dentro do cronograma, prevendo os investimentos necessários para ir adequando. Por fim, fizeram o laudo técnico, com tudo certo, está lá o laudo técnico e esse histórico todo dos relatórios de técnico de inspeções. Ok? Então, o relatório de inspeções. Laudo técnico das instalações elétricas é um relatório emitido após as inspeções e ensaios nas instalações elétricas, atestando sua conformidade. Então, como eu disse, você fazer isso antes, o laudo técnico antes, você acaba sabendo que a sua instalação precisa ser adequada, simplesmente a pessoa vai te dar um laudo dizendo aquilo que você já sabe que já sabe. Mas se você faz um relatório, você tem vai saber o tamanho do teu problema e cria um cronograma de ações e começa a agir. Então, o laudo recomendo fazer por fim, que ele é conclusivo. Diagnóstico de norma é o relatório da auditoria do sistema de gestão de segurança elétrica da empresa, que verifica o grau de implementação de todos os requisitos da norma. Aí, ó, isso aí, ó, conforme enunciado do item 10.2.4, a linha G, quando se refere ao relatório atualizado com as recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de A a F. O que se observa? Quando esse documento precisa estar alinhado dentro do prontuário elétrico. Então, se você tem um relatório técnico de inspeções, você já sabe o tamanho do teu problema e quais são as suas prioridades ali, teu cronograma de ações. Tudo bem até aí? Então, complementando, o que faz parte de uma boa organização? Análise de risco, manuais, procedimentos de trabalho e segurança. Os manuais, normalmente,
são que dão condições de fazer um bom procedimento de segurança. Instruções técnicas, normas internas das organizações. Um outro detalhe importante, pensando de maneira ampla, máquinas e equipamentos, NR12. Então tem muita coisa ali que remete a NR10, remete à parte elétrica. Então, para isso, os manuais, os equipamentos que você compra, das marcas dos equipamentos, vão te dar subsídio para fazer os procedimentos de trabalho e de segurança, que muitas das vezes estão sendo usados para as pessoas que vão fazer uma intervenção no CEP. Mesmo sendo uma máquina, um equipamento, ali ele consegue, essas informações conseguem agregar valor para se tomar as medidas de prevenção adequadas. Então, esse aqui é uma informação muito importante. Nós vamos estar falando de manuais e procedimentos de trabalho e segurança, instruções técnicas, assim por diante. Finalizamos aqui. Então, esse módulo de organização, que você possa assisti-lo com atenção, assista mais de uma vez. Se tiver dúvidas, encaminhe para os nossos canais de comunicação, que estaremos tirando as dúvidas o mais breve possível. Obrigado e bons estudos.